Olá! Nesse vídeo nós vamos falar um pouquinho dos eventos periódicos de comercialização da produção rural da pessoa jurídica. Podemos dizer que isso aqui para a agroindústria, né, é o coração de informações para o fisco. A FDRINF ela traz o evento 2050, que nós vamos falar bastante dele aqui agora, que tem a briga aí, né, todas as informações relacionadas à comercialização da produção rural e a incidência das contribuições previdenciárias sobre essa comercialização, nos seus diversos aspectos, bases de cálculo, tipo de comercialização, ocorrência do fato gerador. É o vídeo mais longo, provavelmente, que a gente vai ter aí, mas eu não tenho como picotar isso, porque a gente perderia um pouco de coesão e significado aí nas definições do evento 2050, como é que ele é construído, a sua estrutura, conceitos importantes de receita bruta, conceitos de base de cálculo, conceitos de responsabilidade pelo recolhimento e ocorrência de fatos geradores. Por isso, a gente vai ter um vídeo longo aí, mas com a atenção de você, tenho certeza que até o final aí dá para ter uma compreensão clara de como operacionalizar e como declarar esse evento tão importante aí para a agroindústria, tá certo? Então, vamos lá. FDRINF, evento R2050. O evento R2050 ele vai tratar da comercialização da produção rural por produtor rural, pessoa jurídica, por produtor agroindústria. Evento em que são prestadas as informações relativas à comercialização da produção rural ou agroindustrial, quando o produtor rural, pessoa jurídica e agroindústria estão sujeitos à contribuição previdenciária substitutiva sobre a receita bruta proveniente da comercialização da produção rural. Portanto, este evento R2050 são para as agroindústrias que tributam sobre a comercialização. Aquelas que tributam sobre a folha não precisam informar a sua comercialização no evento R2050. Quem está obrigado? Então, vamos ver aqui um pouquinho. Produtor rural, pessoa jurídica, agroindústria, que vender ou consignar. A consignação ela é a ocorrência do fato gerador da contribuição previdenciária, quando a responsabilidade pelo recolhimento das contribuições previdenciárias sobre a comercialização da produção rural for atribuída ao produtor rural, pessoa jurídica ou agroindústria. Isso acontece quase sempre, né? Então, nós temos a linha A, fala dos produtores rurais, né? Classificação tributária 7, então é só atividade rural mesmo, aquela sem industrialização, sem comercialização de produto industrial, ou seja, nenhuma outra atividade autônoma. Então, é bem aquele conceito do produtor rural, pessoa jurídica mesmo, que só exerce aquela atividade rural mesmo. E a agroindústria, aí, que tem a sua atividade mais complexa, industrializa a produção rural, própria ou própria de terceiros, né? Então, é a classificação tributária 6, conforme tabela 8 do anexo 1 do layout da FDRINF, submetidas ao regime substitutivo do pagamento das contribuições sobre a comercialização rural, e devem informar no registro o valor da receita bruta proveniente da comercialização da produção rural, própria ou própria de terceiros, industrializada ou não. Então, bem completo, né? A forma que a agroindústria insere o seu conceito de receita bruta. Naquelas aquisições que são feitas pela Conab, né, do produtor rural pessoa jurídica, que são destinadas ao Programa de Aquisição de Alimentos instituído pela Lei 10.666, tá certo? Cuja responsabilidade pelo recolhimento da contribuição, a conta do PAA, fica subrogada à adquirente. É um caso em que a pessoa jurídica, acho que é o único caso que a pessoa jurídica tem a figura da subrogação em relação à sua contribuição própria, né? A Conab, aí, nesse caso, subroga e faz o recolhimento, tá certo? As informações deste evento devem ser consolidadas e enviadas em um único arquivo para cada estabelecimento, agrupando por tipo de comercialização na competência de emissão da nota fiscal de venda. Competência de emissão, não é de quando recebe o dinheiro, não é quando acontece a tributação de ICMS, não é quando acontece a tributação de PIS/COFINS. Aqui, o fato gerador é a competência de emissão da nota fiscal de venda, tá certo? Por exemplo, se a gente vai trabalhar contratos de venda futura, esses contratos de entrega de futura que tem pagamento antecipado, né?
não significa que no primeiro pagamento eu vou tributar cada pagamento. Não, você só vai tributar quando efetivamente entregar, emitir a nota fiscal de venda. Os pagamentos antecipados não configuram fato gerador das contribuições previdenciárias. Então, assim, é bem importante identificar a competência em que ocorre o fato gerador, em que há a comercialização da receita e a tributação da contribuição previdenciária. É na competência de emissão da nota fiscal de venda. Data de vencimento, não é nada disso, tá? Então, no caso de produtor rural pessoa jurídica, o evento deve apresentar o valor da receita bruta obtida com as suas operações de venda da produção rural própria e os subprodutos e resíduos que se houver, né? E vale também para a agroindústria, a substituição abrange também a folha de pagamento dos segurados empregados a serviço em escritório mantido pelo produtor rural, exclusivamente para a administração da atividade rural. Se tem alguém lá que administra outra atividade, né, no caso da agroindústria de serviços, por exemplo, atividade não substituída, aí ele efetivamente precisaria estar na folha de serviços, tá? Então tem que ser aqueles que trabalham nas atividades substituídas. No caso das agroindústrias submetidas ao regime substitutivo, aqui frisa mais uma vez, né, que é toda a comercialização da produção rural própria ou de terceiros, industrializada ou não, e acrescida da proveniente de outra atividade econômica autônoma, se houver, exceto, que está aqui embaixo, atividade de serviço. Atividade de serviço, quem trabalha nela vai tributar a contribuição previdenciária sobre a folha de salários, tá? Então, vamos falar um pouquinho de receita bruta e a ocorrência do fato gerador da contribuição previdenciária nos casos de comercialização da produção rural do produtor PJ da agroindústria. Então, produtor rural PJ, a gente já falou sobre esse conceito da agroindústria. De novo, nunca é demais, né, frisar que a produção própria ou adquirida de terceiros, industrializada ou não, pela agroindústria, exceto contra as sociedades cooperativas e as agroindústrias de piscicultura, carcinicultura, suinocultura e de avicultura a partir de 1º de novembro de 2001, né, essa alteração de legislação lá de trás, né? Então, vamos lá. Vamos trazer alguns conceitos importantes. Integram a produção os produtos de origem animal ou vegetal em estado natural, submetidos a processo de beneficiamento, ou industrialização rudimentar, assim compreendidos, entre outros, lavagem, limpeza, descaroçamento, pilagem, descascamento. Tal. O excremento de animais, quando comercializado, é considerado produto rural por efeito de incidência das contribuições sociais, o esterco, em razão da característica e origem próprias. O recebimento de produção agropecuária oriundo de outro país em importação, ainda que o remetente seja o próprio destinatário do produto, como uma matriz ou subsidiária no exterior, não configura fato gerador de contribuições sociais. Tá certo? É operação entre partes relacionadas, né? Independente ou não. Então, quando vem a importação, mesmo não sendo parte relacionada, não tem incidência de contribuição previdenciária. Mas por que isso, professor? Porque a contribuição previdenciária ela vem substituir uma contribuição sobre a relação de trabalho que acontece no país e que ela é protegida pela Previdência Social. Se, no caso, vem lá de fora, o trabalho aconteceu lá fora, não há proteção da Previdência Social brasileira, não há por que haver a incidência de contribuições sobre essa base de cálculo que está vindo. Okay? Os seguintes eventos são também considerados fatos geradores de contribuições sociais. Então, vamos ver quando é que acontece o fato gerador, mesmo sem haver a venda clássica. Né? Então, a destinação para fins diversos daqueles que asseguram isenção de produto originariamente adquirido com isenção, tais como descarte, industrialização, revenda, entre outros. Né? Então, quando há uma utilização diferente daquela que está abrangida pela isenção que a gente viu lá, as sementes e mudas, né? Em relação ao sêmen para reprodução, animais para fins reprodutores. Então, você diz que o animal é da reprodução, para fins de reprodução, mas ele é utilizado no corte. Então, é a utilização com destinação diferente para fins diversos daquele que asseguraria a isenção. Aí passa, então, a ser considerado base de cálculo, receita bruta, fato gerador. A comercialização de produto rural, vegetal ou animal, originariamente isento de contribuição, com adquirente que não tenha como objetivo econômico a atividade condicionante da isenção. Você compra sementes de alguém que não tem como atividade econômica a venda de sementes, com registro no mapa, com aquilo tudo que a gente conhece,
Então, nesse caso, é quase que igual ao primeiro, né? Só é diferente porque não consiste de quem você adquiriu, a atividade dele não é efetivamente a venda daquele produto isento. A dação em pagamento, a permuta, o ressarcimento, a indenização, a compensação feita com produtos rurais pelo produtor rural com o adquirente, consignatário, cooperativa ou consumidor. Tá? Então, nesses casos, quando você usa a produção rural para fins de quitação, né, ou cumprimento de alguma outra obrigação valorada, você considera ocorrido o fato gerador da comercialização da produção rural, dação em pagamento, permuta, ressarcimento, indenização, compensação feita com produtores rurais. Nesses casos todos, você considera, no momento que acontece isso, o pagamento, a ocorrência do pagamento não, mas a ocorrência do fato gerador da contribuição previdenciária. Qualquer crédito ou pagamento efetuado pela cooperativa aos cooperados, representando complementação de preço do produto rural, incluindo, dentre outros, sobras, retornos, bonificações e incentivos próprios ou governamentais. Né? Então, nesse caso, aí, a cooperativa de agroindústria, se ela distribui esses bônus aos cooperados agroindustriais, estariam abrangidos aí no conceito de receita bruta. O arremate em leilão e praça, exceto os produtos não integrarem a base de cálculo, se for um produto isento, né? Mas o arremate de um produto rural não isento, no momento que acontece esse arremate, acontece o fato gerador da contribuição previdenciária para fins de competência, definir a competência em que ocorre o fato gerador e a competência que deve ser informada o evento R2050 com aquela receita. Tá? Aí, de novo, já falei, né, a questão exigem cláusula suspensiva nos contratos de compra e venda para entrega futura, o fato gerador das contribuições vai dar-se-á na data de emissão da respectiva nota fiscal, mesmo que haja pagamento antecipado de prestações. Integra também o conceito de receita bruta, né, os valores decorrentes da comercialização da produção rural relativa aos produtos rurais, da comercialização da produção obtida em razão de contrato de parceria ou meação de parte de imóvel rural. Então, isso é receita bruta para o parceiro, aquele que é o arrendatário, por exemplo, né? Ou o parceiro arrendante, no caso. De serviços prestados, de equipamentos utilizados, de produtos comercializados no imóvel rural, desde que a atividade turística e de entretenimento desenvolvidas no próprio imóvel rural, inclusive hospedagem, alimentação, recepção, recreação, atividades pedagógicas, também integram a receita bruta. Do valor de mercado da produção rural, dada em pagamento ou que tiver sido trocada por outra, qualquer que seja motivo ou finalidade. Tá? Então, troca também acontece o conceito de receita bruta. E aí, qual é a base de cálculo? É o valor de mercado da produção rural. Tá? Parceria rural, aqui é um conceito mais voltado normalmente produtores rurais, pessoas físicas, mas nada impede que produtores rurais, pessoas jurídicas também façam. Então, na parceria de produção rural integrada, o fato gerador, a base de cálculo das contribuições e a alíquota serão determinadas em função da categoria de cada parceiro perante o regime geral, no momento da destinação dos respectivos quinhões. A parte da produção que na partilha couber ao parceiro outorgante é considerada produção própria, receita bruta, fato gerador. Determinação da base de cálculo. Vamos lá. A receita obtida com o exercício da atividade econômica diversa das atividades rural ou industrial, como aquela decorrente da revenda de mercadorias, integra a base de cálculo da contribuição social previdenciária substitutiva, incidente sobre a receita bruta, exceto no caso das operações praticadas pela consulente relativas à prestação de serviço. Consulente, porque isso aqui é uma solução de consulta da COSIT, da Receita Federal, que responde uma dúvida, né, de um contribuinte. Tá? E aí, a base de cálculo das contribuições sociais devidas pelo produtor rural é o valor da receita bruta proveniente da comercialização da sua produção, dos subprodutos, o valor do arremate, o preço de mercado da produção rural dado em pagamento, permuta, ressarcimento e compensação, entendendo como preço de mercado a cotação do produto rural no dia e na localidade em que aconteceu o fato gerador. Localidade é sempre município, né? Municipalidade, tem esse conceito aqui, quando a legislação normalmente usa. Tá? Então, preço de mercado, cotação do produto rural no dia e na localidade. Caso isso não seja possível, né? Aí é o valor de mercado mais abrangente mesmo, tá certo?
A base de cálculo das contribuições devida pela agroindústria é o valor da receita bruta proveniente da comercialização da produção rural e da adquirida de terceiros, industrializada ou não, exceto para as agroindústrias de piscicultura, carcinicultura, suinocultura, avicultura e sociedades cooperativas. Nesse caso, a folha de pagamento é a base. A base de cálculo das contribuições das agroindústrias de piscicultura, carcinicultura, suinocultura e avicultura, independente de terem outra atividade comercial ou industrial, é a remuneração contida na folha de pagamento dos segurados a seu serviço. Considera-se receita bruta o valor recebido ou creditado. Creditado não é o crédito em conta, não. Crédito é quando ele passa a ter direito. Tá? Então, a partir daquele momento, já pode exercer o seu direito de receber. Já é um recebível, né? Ao produtor rural pela comercialização da sua produção com adquirente ou consumidor, pessoa física ou jurídica, com cooperativa por meio de consignatário, podendo ainda ser resultante de permuta, compensação, dação em pagamento ou ressarcimento, que represente valor, preço ou complemento de preço. Na hipótese da documentação não indicar o valor da produção dada em pagamento, em ressarcimento ou em compensação, tomar-se-á como base de cálculo das contribuições o valor da obrigação quitada. Então, se por um acaso não foi identificado o valor da produção, que foi dada em pagamento para fins de compensar uma dívida, o valor da dívida quitada, da obrigação quitada, passa a ser a base de cálculo das contribuições previdenciárias nesse caso. Imunidade e exportação. Né? Então, não incidem contribuições sociais sobre as receitas decorrentes de exportação de produtos, exclusivamente quando a produção é comercializada diretamente com o adquirente domiciliado no exterior. Então, exportação direta. Né? A receita decorrente de comercialização com empresa constituída em funcionamento no país é considerada receita proveniente de comércio interno e não de exportação, independente da destinação que será dada ao produto. Então, nesse caso, não tem imunidade. A imunidade de exportação não se aplica ao Senar, a contribuição para o Senar, por tratar-se de contribuição de interesse das categorias profissionais ou econômicas não abrangidas na imunidade constitucional, que foi tratada lá no artigo 195 da Constituição Federal. Tá? Bom, e aí o STF decidiu há pouco sobre a imunidade tributária alcançar também as trading companies, o que é exportação indireta, conhecido como exportação indireta. Então, para o plenário do STF, a Constituição não estabelece distinção entre as exportações diretas e as intermediadas por empresas maiores. Então, é o caso, né, que o exportador recorre a quem tem aí já uma estrutura de exportação, né, às vezes até o próprio comprador lá fora. Então, utiliza-se das trading companies para fins de exportação. O STF entendeu que está mantida a imunidade, então, no FDRINF pode ser informada diretamente como tributação imune, lá no evento R2050. Você vai ver que vai ter vários tipos de comercialização e, de acordo com o tipo de comercialização, você vai informar o associar a FDRINF não vai calcular. É o tipo de comercialização que diz para ela se há isenção, se não há isenção, tá bom? Então é muito importante, depois nós vamos falar sobre isso, o tipo de comercialização. Em decisão unânime, o STF decidiu que a exportação indireta de produtos, realizada por meio de trade companies, então não é qualquer venda a intermediário, é a utilização específica de trading companies, os outros tipos de venda não estão abrangidos por aqui, por essa decisão. Empresas que atuam como intermediárias não está sujeita à incidência de contribuições sociais. A análise da questão foi concluída na sessão plenária de quarta-feira, dia 12, né? Isso aí na época que foi feita a notícia, no julgamento da ação direta de inconstitucionalidade e recurso extraordinário. Tá certo? Então, está abrangida pela imunidade, segundo decisão do STF. ICMS na base de cálculo da produção rural. Aí, recentemente, teve um julgado, né, que dia 12 de 2 de 2021, sessão virtual, a 23 de 2 de 2021, bem recente, é constitucional a inclusão do imposto sobre circulação de mercadorias e serviços na base de cálculo da contribuição previdenciária sobre a receita bruta. Então, assim, eu gostaria de esclarecer uma coisa sobre esse ponto especificamente. Há muito debate sobre a inclusão do ICMS na base de cálculo do PIS e da COFINS, né? Na verdade, já houve uma decisão do STF, essa decisão ainda está na fase final de modulação dos seus efeitos.
Há uma solução interna da COSIT informando sobre o ICMS a recuperar. Esse debate ainda não está concluído no STF. Há muita expectativa, o que muita gente chama de a tese do século, né? Mas, em relação à CPRB, o conceito de receita bruta abrange o ICMS, reconhecida a repercussão geral, inclusive, deste julgado. Mas então a produção é a base de cálculo da contribuição previdenciária sobre a receita bruta da comercialização da produção rural? Não é, não é. Mas é sobre a irmã dela, que é a CPRB. Então, os argumentos são muito próprios, muito similares para a constituição da base de cálculo da Previdência Social, diferente da legislação do PIS e da COFINS. Então, na CPRB, que é irmã, né, contribuição previdenciária substitutiva sobre a receita bruta, que é irmã da contribuição previdenciária sobre a comercialização da produção rural, o STF entendeu que é constitucional a inclusão do ICMS na base de cálculo. Então, muito cuidado para não adotar na comercialização da receita bruta esse tipo de exclusão não salvaguardado por uma decisão judicial, porque há uma forte tendência jurisprudencial em função do reconhecimento da CPRB, né, a inclusão da base de cálculo do ICMS, que também, na base de cálculo da comercialização da produção rural, isso seja reconhecido da mesma forma, já que são de mesma natureza, né? A natureza da composição dessa contribuição substitutiva, ela tem a mesma origem, tá certo? Então, queria trazer esse elemento aqui muito importante, tá? A ementa a contribuição para a Seguridade Social das agroindústrias, previsto no artigo 22A, incide sobre a receita bruta, que é integrada pelo ICMS, não a norma jurídica a afastar a aplicação do conceito legal. Aí é o CARF, né, que está decidindo, tá bom? Bom, e aí tem um recurso especial, né, recurso extraordinário aí na relatoria do ministro Dias Toffoli, com repercussão geral, que é uma ação que tem até a sociedade rural, né, brasileira, está como amicus curiae, tem todo uma ação grande aí do meio rural nessa ação, que é a inconstitucionalidade da contribuição previdenciária substitutiva das agroindústrias, que é essa que a gente está dizendo aqui, que é com base no artigo 22A da Lei 8.212, mas esse processo está indefinido, não há nenhuma decisão de mérito sobre esse julgamento, ele está sob exame do STF em rito de repercussão geral até a presente data. O último andamento historiado da página digital do STF é em 3 de nove de 2019, concluso ao relator, inexistindo, portanto, nenhuma decisão acerca do mérito do julgamento, está em aberto aí esse recurso extraordinário. Tá? E da isenção, então? Então, recentemente, né, para os fatos ocorridos a partir de 18 de abril de 2018, a lei trouxe uma outra legislação que estava revogada, ela acabou por trazer de volta, não integra, então, a base de cálculo a partir de 18 de abril de 2018, a produção rural destinada ao plantio ou reflorestamento, mas se ela for utilizada para outra destinação, aí ela perde a isenção. Ao produto animal destinado à reprodução ou criação pecuária ou granjeira, ou a utilização como cobaia para fins de pesquisas científicas, né? Então, ao produto animal destinado à reprodução ou criação pecuária ou granjeira. Então, a vaca que vai dar leite, né? A galinha que vai dar ovos, né? Não é o frango para o abate, que é vendido o próprio frango. Então, isso tem que ficar muito claro do que é essa condição de isenção. A isenção somente pode ser usufruída quando vendido pelo próprio produtor rural ou por quem utiliza a produção ou produto diretamente para essas finalidades. E no caso de produto vegetal, por pessoa ou entidade registrada no Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, que se dedica ao comércio de sementes e mudas no país. Tá certo? A receita de venda de gado pelo produtor rural para outro produtor rural que utilize diretamente para cria, recria e engorda não deve integrar a base de cálculo da contribuição do produtor rural. Caso a venda seja do produtor rural pessoa física para o produtor rural pessoa jurídica, não deve haver retenção das contribuições sobre esta receita pelo adquirente PJ. Então, não precisa fazer retenção, é uma receita isenta, essa operação. Tá certo? Então, só que aplica a Senar, né?
A isenção acontece para a contribuição previdenciária, mas é obrigado a fazer a retenção, subrogado, para a retenção do 0,25 do Senar, tá certo? O 0,2, né, da pessoa física. Bom, responsabilidade pelo recolhimento. A comprovação do destino da produção deve ser feita pelo produtor rural, pessoa física, e pelo segurado especial que comercialize com. Aí eu vou falar um pouco mais rápido, tá? São os casos em que a pessoa física vai recolher ela mesma, né? E quando é especificamente quando a agroindústria tem a responsabilidade. Então, aqui, ó, da agroindústria, exceto a sociedade cooperativa e a agroindústria de piscicultura, carcinicultura, suinocultura e de avicultura, quando comercializar a produção própria ou a produção própria de terceiros, industrializada ou não, ela é responsável por recolher a sua própria contribuição, né? Com base na sua receita. Mas, enquanto empresa adquirente, consumidora ou consignatária, ou a cooperativa deverá exigir do produtor rural, pessoa jurídica, a comprovação de sua inscrição no CNPJ. Né? A falta de inscrição do CNPJ, ou comprovação de inscrição no CNPJ, acarreta a presunção de que a empresa adquirente, consumidora, consignatária ou cooperativa tenha comercializado a produção com o produtor rural, pessoa física, ou segurado especial, ficando aí, então, adquirente com as responsabilidades de subrogação na respectiva obrigação, cabendo o ônus da prova em contrário. Tá? Por isso é importante as operações, quando você compra de outra pessoa jurídica, estarem salvaguardadas pela nota fiscal, identificando claramente o CNPJ e a inscrição desse CNPJ ser consultada pela empresa se está em situação regular. Caso contrário, inverte o ônus da prova e presume-se que ela comprou de uma pessoa física. E aí, subrogação, né? Então, nesses casos aqui, muito claramente, da empresa adquirente, inclusive-se agroindustrial, consumidora, consignatária ou cooperativa, na condição de subrogada nas obrigações do produtor rural, pessoa física e de segurado especial. Quando é que não tem que fazer? Quando o produtor apresenta uma decisão judicial para ele não ser retido, mas é dever do adquirente comprovar se aquela decisão judicial está válida, né? E é importante até informar na FDREINF o número desse processo, dizendo que é de autoria de terceiros, mas identificando o número desse processo para salvaguardar e evitar qualquer tipo de questionamento de atividade de fiscalização sobre isso, tá certo? A responsabilidade da empresa adquirente, consumidora ou consignatária, né, prevalece quando a comercialização envolver produtor rural e pessoa física, segurado especial, qualquer que seja a quantidade, independente de ter sido realizada diretamente com o produtor ou com um intermediário pessoa física, né, que é aquele que passa recolhendo vários produtores rurais, depois entrega, vende, compra lá e vende aqui. Mesmo nesse caso, ainda persiste a responsabilidade de subrogação do adquirente pessoa jurídica. A entidade beneficente de assistência social, ainda que isenta de contribuições, deve, na condição de adquirente, consumidora ou consignatária, fazer as retenções do produtor rural pessoa física. Não é o caso da agroindústria aqui, né? Tá certo? Então, assim, o desconto da contribuição legalmente autorizado sempre se presumirá feito oportuno e regularmente pela empresa adquirente. Então, se por um caso a empresa vier alegar alguma omissão, eximiu-se do recolhimento, ela não tem condições de fazer isso se ela não apresentar que o produtor rural não estava sujeito legalmente ou judicialmente a não ser retido. Então, assim, presume-se que ela fez, ela deveria fazer, e se ela não fez, é dela que vai ser cobrado. Ela é diretamente responsável, mesmo que se ela deixou de reter. A contribuição passa a ser dela. Essa é a diferença de uma retenção comum para uma subrogação. Ela está subrogada na responsabilidade do produtor rural pessoa física. Então, é dela que se cobra, independente se ele fez ou não a retenção. A empresa adquirente, consumidora, consignatária ou cooperativa, ou a pessoa física adquirente não produtora rural, para exonerar-se da responsabilidade pela subrogação, deverá exigir do produtor rural pessoa física, além da questão judicial, outra coisa, né, recente, que é uma declaração do produtor rural pessoa física, que ele optou por recolher pela folha de pagamento. Ah, ele pode? Pode.
Pode sim, tá? Então, ele vai lá e ele vai declarar que recolhe as contribuições previstas, mas o Senar não, tá? O Senar continua sujeito à subrogação. E aí tem um modelinho que a Receita aprovou no seu anexo 20, tá? Da Instrução Normativa 971 de 2009. Está aí, ó, uma declaração, é um modelo, né? Tratando-se de produtor rural pessoa física, isso acontece em janeiro e vale para o ano inteiro, para todas as fazendas do produtor, né? Não é, essa fazenda eu estou substituído, essa aqui não. Não, é completo, é para o CPF dele todo, independente da quantidade de fazendas que ele tem, de culturas que ele trabalha, tá? Então, aí a declaração pela opção pelo recolhimento das contribuições que tem que acontecer em janeiro. Se ele faz em fevereiro, já não serve mais, né? Então, isso também tem que ser bem observado, tá? Beleza? Aí, a extensão da subrogação ao Senar aplica-se ao Senar, né? 0,2% para o caso da receita bruta proveniente da comercialização da produção rural, em relação ao produtor rural pessoa física, segurado especial, e aí ela vai ser recolhida pelo adquirente, consignatário, que ficam subrogados para esse fim nas obrigações do produtor rural. Então, são as mesmas regras lá, a empresa agroindústria, quando adquire, está subrogada na contribuição do Senar. Beleza? A pessoa jurídica que adquire de produtor rural, pessoa física, produção rural destinada ao plantio, vendida pelo produtor rural a quem a utilize diretamente com essas finalidades, ou a pessoa ou entidade registrada no mapa que se dedica ao comércio de sementes não deverá efetuar a retenção, não há subrogação nesse caso, né? Mas há para o Senar, porque não está abrangido por essa isenção. Mesmo que o adquirente efetue beneficiamento em embalagem da semente para posterior revenda, desde que a produção rural mantenha as características da semente. Nesse caso, ainda persiste a isenção. Tá? Então, mesmo quando esse adquirente pega essa semente, beneficia e embala, e ainda vende, mas mantendo a condição de semente, ainda persiste a isenção nessa subrogação. Não é necessário fazer retenção do produtor rural pessoa física. Tá certo? Então, foi um vídeo extenso, mas muitas orientações da composição da base de cálculo, da definição disso. Nós vamos depois abrir um pouquinho o sistema, olhar como informar isso no evento R2050, mas foram muitos conceitos importantes aí, revisem, né? Eu sei que o vídeo é longo, revisem e trabalhem bastante isso na hora que vocês forem fazer a separação das notas fiscais, identificar as receitas, né? Compor a consolidação da base de cálculo do mês. Ok? Até a nossa próxima aula. Tchau, tchau.